Provérbios capítulo 25. Esses também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. O céu pela altura e a terra pela profundidade e o coração dos reis é inescrutável. Ou seja, é de difícil compreensão. Tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Tira o perverso de diante do rei e o seu trono se estabelecerá na justiça. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei e não fiques no lugar de grandes homens. Esse versículo é interessante porque é como se fosse assim: não queira estar num lugar que não é seu. Porque melhor é que te digam, vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe a quem teus olhos viram. Ou seja, você não ter pressa em estar em locais que você não está pronto ainda para estar. Não se oferecer para estar em locais onde você não está preparado para estar. Esperar que você seja convidado, que enxerguem o tesouro que há em você e te convidem para estar nesses locais. Isso não significa que você não tenha que trabalhar, que fazer a sua parte, mas você vai mostrar o seu melhor, mas o convite será externo e não você vai se oferecer. E por que disso? Porque muitas vezes você quer estar em locais onde você não está pronto ainda, não está preparado para lidar com aquela atmosfera, para lidar com aquelas pessoas, para lidar com as diferenças daquela posição. Mas você quer tanto estar lá, que você força a entrada, você cria situações para estar lá. Mas a questão de você forçar a entrada, entre aspas, forçar a entrada, e não aguardar o seu momento de ser honrado, o momento em que as pessoas vão olhar para você e vão te trazer, vão te convidar, além de se tornar uma pessoa, aos olhos dessas pessoas que você admira, uma pessoa inconveniente, você também está bloqueando seu valor. Ou seja, porque você não está gerando valor, você está querendo estar lá por algum interesse, mas você não está criando a oportunidade no sentido de fazer a sua parte e esperar que os outros te convidem para estar nessas atmosferas. Por isso que fala, não te estendas a ti mesmo na presença do rei, ou seja, não se apareça, não fique se vangloriando. E não fiques no lugar de grandes homens. O que é ficar no lugar? Aquele lugar não é seu, mas você está querendo ficar lá. Porque melhor é que te digam, vem aqui em cima, ou seja, melhor é que te convidem, do que seres humilhado na presença do príncipe. Humilhado por quê? Porque se você não está preparado para aquela função, para aquele cargo, para aquele lugar, você será exposto. As suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, as suas debilidades serão expostas em um momento que não deveria ser. Porque se você esperasse o processo, esperasse as etapas passarem para que você fosse aperfeiçoado, você estaria sim, então, em local de honra, e as pessoas estariam prontas para honrar a sua vida, porque você já teria alcançado o nível de aperfeiçoamento interno para suportar a pressão daquele lugar onde você tanto deseja estar. Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer. Quando o teu vizinho tiver te envergonhado. Ou seja, viu uma confusão, não te apresses a se irar, não se apresse a comprar briga, para que você depois não saiba nem o que fazer e venha sem saber toda a verdade, sem buscar saber o que aconteceu. Porque às vezes a pressa em lutar, a pressa em brigar, a pressa em defender, sem saber todo o contexto, traz sobre a sua vida vergonha, porque aí vem o outro e te expõe a verdade e você fica com cara de, desculpa a expressão, besta. Discute a tua causa com o teu vizinho e não reveles o segredo a outro. Se você tem um problema com alguém, vai e resolva com ele e não fique falando pelas costas sobre aquele problema. Não fique expondo para as outras pessoas uma coisa que é só entre vocês dois. Resolva entre vocês dois e que fique entre vocês. Para que aqueles que o ouvir não te envergonhem e a tua infâmia não se desvie. Ou seja, para que
uma vez falando aquele problema, isso não gere vergonha para você e isso também não espalhe para outras pessoas. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Ou seja, quando você fala na hora certa, do jeito certo, isso é graça, isso é coisa boa, é recebido de uma boa forma pela outra pessoa. Como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino, assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Ou seja, se um sábio vier te reprovar, como é que chama? Te confrontar sobre algo que você está fazendo. Se você tiver um ouvido obediente, ou seja, se você tiver um coração ensinável, se você estiver apto e pronto para aprender o tempo inteiro, para ser corrigido, para ser aprimorado, será como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino. Você será assim. Como o frio da neve no tempo de colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel. O que é você ser fiel? Você honrar a sua parte no acordo. Você disse que ia fazer algo e você cumpre a sua palavra. Para aqueles que o enviam. Ou seja, você vai levar a mensagem correta. E isso eu vou trazer agora para a vida dos cristãos. Quantas vezes você não vê a mensagem sendo levada de forma errada? E eu não digo errado porque estão ensinando errado, mas porque as pessoas que estão falando da palavra não estão vivendo a palavra, não estão entendendo a palavra, não estão tendo a palavra revelada. Então, ser um mensageiro que nós somos nessa terra, mensageiros fiéis de Deus. E se nós não estamos enviando a mensagem de forma correta, nós estamos descumprindo a nossa própria essência. Porque Jesus morreu para que a gente pudesse representá-lo nessa terra, para que a gente pudesse ter a nossa autoridade se restabelecida e a gente pudesse verdadeiramente viver o que ele ensinou. Foi para isso que ele veio, nos ensinar a ser filhos de Deus, representar o amor de Deus, transbordar isso. Então, ser um mensageiro fiel é você verdadeiramente honrar o acordo pactuado. Ou seja, enviar a mensagem na forma em que foi ensinado pelo Pai, por Jesus, e não distorcer como bem lhe convém. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem a chuva. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Achaste mel? Come o tanto quanto te for suficiente, para que não te fartes dele e o vomite. Isso aqui significa aquilo que é bom tem o timing onde é suficiente. Ou seja, você está satisfeito. E se você permanecer desfrutando daquela coisa boa, além do que precisa, você vai acabar enjoando e vomitando. Ou seja, aquilo será não mais uma bênção, não algo bom, mas algo nocivo. E isso mostra que todo excesso é disfuncional. Então, se você comer é bom, mas comer em exagero traz gordura, traz falta de saúde para o corpo, falta de energia. Dormir é bom, mas se em excesso você se torna uma pessoa preguiçosa, o seu corpo fica mais lento, o seu raciocínio fica mais lento. Ser agradável para as pessoas é bom, mas ser demais é bajulador. Tá entendendo? Todo o excesso é disfuncional. Todo excesso é disfuncional. Então, seja o suficiente. Desfrute do suficiente. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti e assim te odeie. Marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho. A confiança em um homem desleal em tempo de dificuldade é como um dente quebrado e pé desconjuntado. Olha isso, a confiança em um homem desleal. O que é uma pessoa desleal? Ela não tem caráter. Lealdade é alguém que tem caráter, alguém que tem dignidade, integridade.
Então, você confiar numa pessoa desleal que não tem caráter, em tempo de dificuldade, ou seja, no momento em que você precisa, é como um dente quebrado. Ou seja, vai lhe faltar alimento, sustento, e pé desconjuntado, e vai travar a sua caminhada. Como aquele que toma a vestimenta no tempo frio e como vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça e o Senhor te recompensará. Isso aqui está falando sobre a questão de você ser bom, independentemente do que o outro faz ou deixa de fazer. Tem um versículo no Novo Testamento que fala assim, que aquele que pode fazer o bem, estando em teu controle, ou seja, eu posso fazer o bem, mas não faço, eu estou pecando. E aqui está falando, faça o bem, independente de ser seu amigo ou seu inimigo. Aqui fala sobre justiça, equilíbrio, aqui fala sobre imparcialidade. Você vê uma pessoa na necessidade, você ajudar, independente de quem ela é ou o que ela tenha feito para você. Porque assim o Senhor vai te recompensar, ou seja, você não ajuda as pessoas esperando nada delas. Porque quem vai te recompensar é Deus, não são as pessoas. Se você faz algo para os outros esperando que essas pessoas te honrem, essas pessoas te recompensem, isso não é generosidade, isso é interesse. Isso é manipulação, isso é barganha. Mas a generosidade genuína você faz independente do que o outro tenha para te acrescentar. E é por isso que Deus te honra, te recompensa pela bondade do teu coração, porque não havia segundo as intenções ou interesse. Fez de bondade, fez com liberalidade de coração, fez por querer o bem da outra pessoa, como um ser humano. Por isso que fala, independente, mesmo sendo seu inimigo. O vento norte dispersa a chuva e a face irada a língua maledicente. É melhor habitar num canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Refrigério, né? Traz refrigério. Um homem justo caindo diante de um perverso é como uma fonte turva e uma nascente corrompida. Triste isso. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar sua própria glória não é glória. Isso é fantástico. Olha só, o homem que busca sua própria glória, se vangloria, fica se autoelogiando, se envaidece com tudo, fica se autopromovendo. Essa glória que ele receber por causa dessa autovalorização, autoexposição, a vaidade, né? Autoengrandecimento, isso não é glória. Por quê? Porque a verdadeira glória não vem da gente. A verdadeira glória não é nossa. A verdadeira glória vem de Cristo que habita em nós. Então, tudo que eu faço, eu não posso me vangloriar, porque nada vem de mim, vem dele. E quando eu reconheço e tenho humildade para perceber que a minha unção, o meu poder, a minha autoridade, o meu governo, os meus bens, tudo o que eu tenho vem dele, do que eu vou me vangloriar? Eu só tenho que agradecer. Porque na verdade nada é meu, tudo é dele. E se eu tenho esse comportamento de humildade, aí sim ele gloria, ele dá honra, ele recompensa. Porque não há vaidade em nosso coração. Agora, se a pessoa se vangloria daquilo que nem dela é, não é glória. Primeiro porque ela está implorando que os outros reconheçam. Ou seja, qualquer elogio que venha não vai ser legítimo. Então a glória também não vai ser glória. Seja porque as pessoas vão fazer aquilo mais para agradar do que por verdade, seja porque a glória não vem do ser humano, a glória vem de Deus. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito, aquele que não tem domínio próprio sobre o seu desejo, sua vontade, suas emoções, aquele que não gerencia sua alma,
é como uma cidade demolida e sem muralhas. É como uma cidade destruída. Porque a falta de controle mental, emocional e dos seus desejos, a falta de gerenciamento disso, faz com que você se comporte como pessoas por impulso. E você faz com que você se comporte por impulso, de forma disfuncional, de forma irracional. E isso traz toda a destruição para sua vida. E é interessante isso, porque a gente tem falado muito sobre autoconhecimento. E o primeiro passo para você ter domínio próprio, eu gravei uma live sábado sobre domínio próprio, ok? Quem quiser, assista, tá salvo aqui. Sábado eu gravei 3h33 da manhã, uma live falando sobre restaurando seu forte no domínio próprio. E como aqui tá falando de domínio próprio, ou seja, de dominar o seu próprio espírito, vai ser, acho, de grande valia assistir essa live pra você. Então, se você não consegue gerenciar, se conhecer, se auto-administrar, o que é que você pode administrar bem? Se você nem se conhece, como poderia ajudar alguém? Se você não sabe suas limitações, se você não reconhece suas fragilidades, você não consegue ser humilde, você não consegue ser aberto para instrução, para correção, de que forma você poderia ser um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas? Se o teu coração está fechado para qualquer tipo de ensino, tudo que sai da sua boca não necessariamente vem de Deus. Muitas vezes vem do seu próprio achismo, vem do seu próprio aprendizado humano, da sua sabedoria humana, e não da sua sabedoria divina. E não da sabedoria divina, na verdade, que o Espírito Santo te dá por meio do dom da sabedoria. Então, o domínio próprio é a chave para você conseguir alinhar os seus comportamentos à vontade do Pai. E quem te ajuda a ter domínio próprio, quem te ensina a ter domínio próprio é o Espírito Santo. Então ative ele na sua vida. Busque, estude sobre isso. Estude sobre ele, estude sobre o papel dele na sua vida. Tem diversos livros e eu indico um que é Bom Dia Espírito Santo e Bem-vindo Espírito Santo 2, né? Bom Dia Espírito Santo e Bem-vindo Espírito Santo do Benny Hinn. São livros fantásticos para iniciar essa sua jornada sobre o Espírito Santo, ok?